Quando fala em uma viagem ao Japão, muita gente já imagina gastar horrores. E realmente o Japão não é um dos destinos mais baratos. Mas o que muita gente não sabe é que o Japão não é tão caro como parece ser. E hoje eu vou compartilhar dicas que vai te fazer economizar desde o planejamento da viagem até os gastos do dia a dia. Aí galerinha, sou a Kaori, moro no Japão há 4 anos e já viajei do norte ao sul do Japão. A cada viagem eu fui aprendendo onde economizar e eu vou dar dicas que só quem mora aqui no Japão vai saber. Vamos falar de época mais barata para vir, transporte, hospedagem e até armadilha que fazem muitos turistas gastar dinheiro sem necessidade. E a dica número 1 é a questão de visto. Acredito que muitos já sabem sobre isso, mas até dia 29 de setembro de 2026, os brasileiros não precisam de visto para turistar aqui no Japão. E agora vamos falar sobre passagem, que eu acredito que seja o ponto assim alto da viagem, né, dos gastos. E vamos falar de época, gente. Começando pela época de alta temporada. É meio óbvio, mas evita essas épocas de alta temporada. E qual é a época mais desejada pelos turistas para vir aqui no Japão? Basicamente, tem 2 épocas, tá? Mês de abril e dezembro. Abril por quê? Porque, pra quem não sabe, aqui essa época é de primavera e assim, tem cerejeiras e assim, muitos turistas vêm aqui pro Japão pra ver a cerejeira. Assim, é a coisa mais linda do mundo. Mas, essa época também, as passagens tá lá em cima, caríssimo. E no final do ano também, que é motivos óbvios, que é final do ano e tal. Enfim, então, se puderem, evita essa época, tá? E qual que é a época, assim, que você vai conseguir os preços mais legais, assim, de passagem aérea? Eu vou deixar aqui uma tabela pra vocês ficarem mais fácil de entender, né? Só que, basicamente, não leve esses valores em consideração, porque é só uma referência, só dá uma olhada, assim, na tendência de valores, tá? Bom, vendo isso, você consegue ver que fevereiro, agosto, setembro, outubro é a época que as passagens aéreas estão mais baratas, tá? Mas tomem cuidado aqui, porque, por exemplo, fevereiro é a época assim, se não a época mais frio. Época mais frio. Ai, que susto. Ai, tem uma abelha, peraí. O fevereiro tem que tomar cuidado, por quê? Porque é uma das épocas, assim, mais frias aqui no Japão. Então, pra quem não gosta de frio, assim, não é muito recomendado vir aqui nessa época, por mais que as passagens estejam baratas, tá? E em questão de agosto, setembro, outubro, eu particularmente recomendo fortemente o mês de outubro. Por quê? Além de as passagens serem mais baratas, é uma época, assim, é muito agradável, porque é uma época de outono aqui no Japão. Não tá tão frio, não tá tão quente, é um clima agradável. E tem também a questão da folhagem de outono. Gente, coisa mais linda. Eu vou deixar uma foto aqui, gente. Eu acho que essa época é a época que eu mais gosto aqui no Japão, porque é muito lindo, o clima é agradável. Então, para turistar é muito bom. Só que toma cuidado com agosto. Por quê? Pra quem não sabe, maio e agosto tem feriado prolongado aqui no Japão. Então, por mais que as passagens podem até estar barata, você pode acabar pegando, assim, outras coisas mais caras, como hospedagem e outras coisas. Então, é bom evitar, além de que vai estar, assim, muito lotado, qualquer lugar que você for. Então, assim, não vai ser aquela experiência tão agradável. Então, para passagem aérea, basicamente, a dica que eu dou vai acompanhando preços, ativa lá a notificação para te avisar quando o preço estiver mais barato e compre com antecedência, tá? Porque isso pode fazer você economizar muito. O próximo ponto é um ponto que acaba passando despercebido por muita gente, e eu acredito que eu vejo pouca gente assim falando também, que é a questão do câmbio, gente. Pra quem não sabe, existem 2 tipos de câmbio. Tem o câmbio comercial e o câmbio turismo. A diferença, basicamente, é que o turismo é aquele que você é utilizado nas casas de câmbio, que você vai conseguir pegar o dinheiro em espécie, né? E por conta disso, acaba encarecendo por questão de transporte, entre outras coisas, tá? Não vou me aprofundar aqui. E o câmbio comercial, basicamente, é aquela que é utilizado para fazer transações, assim, digital, vamos dizer. Aí você deve estar perguntando, tá, mas onde que eu encontro esse câmbio comercial, seja que é mais barato, mais vantajoso, né? Hoje em dia, existem várias contas globais que utilizam câmbio comercial para fazer conversões de moedas, e a Wise é conhecida por suas tarifas baixas e a transparência. Então, toda vez que você for fazer conversão, antes de fazer a conversão, você vai conseguir ver todas as tarifas, os valores exatos, para não ter aquela surpresa, né? E por ter tarifas baixas, faz o seu dinheiro render mais também. Tá, você já entendeu que a Wise utiliza o câmbio comercial, tarifas baixas, tá, mas
como que eu faço para usar aqui no Japão? Basicamente, tem duas formas de você poder utilizar assim para fazer. Primeiro que é para fazer as compras. Então, você pega lá, solicita seu cartão de débito internacional, você vai conseguir fazer o pagamento em qualquer estabelecimento que aceitar o cartão como forma de pagamento. E a segunda forma é você poder sacar o dinheiro físico mesmo, o dinheiro em espécie aqui no Japão utilizando o cartão. E toma cuidado que aqui, pelo menos eu nunca vi, os caixas eletrônicos só aceitam um cartão. Então, se você trazer, por exemplo, só o cartão digital, pode ser que você acabe pensando perrengue e não consiga pegar o dinheiro em espécie. Então, já faça o pedido do seu cartão físico, tá? E além disso, é muito importante você andar com dinheiro em espécie aqui no Japão. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso, porque muitos estabelecimentos podem não aceitar o cartão como forma de pagamento. Então, sempre ande com dinheiro em espécie, tá? E outra dica que eu dou é não traga apenas uma forma de pagamento, tá? Isso não se limita apenas para a viagem no Japão, e sim em qualquer país que você for viajar, porque se um não funcionar, tem o outro e assim por diante. Tá, então você deve estar se perguntando no final, quanto então custa para abrir essa conta da Wise? E para abrir a sua conta na Wise é totalmente gratuito, tá? Você não paga nem pela abertura da conta, nem pela manutenção da conta e nem para emitir o seu primeiro cartão físico, se você for residente do Brasil. E se você quiser economizar ainda mais, é só fazer a abertura da conta pelo meu link que eu vou deixar aqui na descrição, para você ter a isenção de tarifa na sua primeira transferência de até R$3.500. E agora vamos falar de transporte. Se você já pesquisou sobre viagem no Japão, provavelmente já ouviu falar de JR Pass. Para quem não sabe o que é o JR Pass, nada mais nada menos que é um passe livre da linha JR, que também inclui o trem-bala. O trem-bala basicamente é um trem, só que muito mais rápido, né? E muitas vezes pode ser até melhor que o avião, porque no avião você tem que chegar com horas de antecedência, além de que você tem que deslocar até o aeroporto, que geralmente fica longe, né, da cidade. Por isso que o trem-bala é tão mais prático. Tá, mas afinal, será que o JR Pass vale a pena realmente? Praticamente como funciona, você paga uma taxa fixa, um valor fixo, para você poder usar à vontade a linha JR e o trem-bala, como eu já disse anteriormente, durante os dias que, dependendo do seu pacote. Eu vou deixar aqui uma tabela para vocês verem o valor, tá? Então, o mais barato é de 7 dias por 50 mil ienes. E para entender melhor, vamos fazer uma demonstração para ver se realmente o JR Pass vale a pena ou não. Vamos pegar esse valor mais barato de 50 mil ienes por 7 dias e vamos ver se vai realmente valer a pena. Vamos supor que a gente vai de Tóquio para Kyoto, Kyoto para Osaka, de Osaka para Fukuoka, que é lá embaixo, assim, sul do Japão, e a rota inversa também, né? Esse valor vai dar 74 mil ienes aproximadamente. Então, nesse caso, o JR Pass realmente vale a pena. Mas pensa, em 7 dias você vai visitar Tóquio, Osaka, Kyoto, Hiroshima. 4 lugares diferentes, eu acho bem puxado, sinceramente. Eu acho que, na verdade, é até inviável. Mas, se você for passar nesses lugares em 7 dias, o JR Pass vai valer a pena, tá? Antes de você comprar o JR Pass, pesquisa, faz as suas contas para ver onde você vai de trem-bala, porque esse é o valor que você vai mais gastar, né? É o custo maior, para ver se realmente vale a pena. O JR Pass, ele é muito bom para quem quer praticidade, porque você não precisa ficar comprando ticket, vendo o valor. Então, é só você comprar o JR Pass e ir passando nas catracas, sem precisar de fazer as contas. Mas quando o intuito é economizar, o JR Pass pode ser que não compensa, ou muitas vezes ele vai dar no 0 a 0. E como então fazer para economizar em questão de transporte? E para quem não sabe, o trem-bala muitas vezes é mais caro do que o próprio avião. Então, dependendo do lugar que você vai, talvez pode ser que o avião compense mais, tá? Por exemplo, eu tava vendo esses dias, inclusive, que o voo de Tóquio para Osaka tava em torno de 6 mil ienes por pessoa. Ou seja, gente, isso é muito barato, tá? Então, vale a pena você dar uma pesquisada, ver o preço de passagem aérea também, tá? E para empresas low cost, existem 2 grandes companhias aqui no Japão, que é bem barata, que é o Peach e o Jetstar. Já andei com as duas, assim. É aquela coisa, assim, não é confortável, é bem apertado, mas pelo preço eu acho que vale super a pena.
E se você quiser economizar ainda mais no transporte, tem a opção de viajar por ônibus. Existe uma empresa chamada Wheeler, que é bem parecida com Buzzer no Brasil. Os ônibus da Wheeler, gente, eu vou deixar uma foto aqui. Os assentos são muito confortáveis, mas tem que ser essa categoria, tá? E como vocês conseguem ver, tem essa parte assim de proteção de cabeça, então você fica bem privativo, sabe? Então você consegue viajar tranquilo. É espaçoso também, por incrível que pareça. Eu já viajei com a Wheeler e eu gostei bastante. E o preço às vezes pode compensar bastante. Além de que você escolhendo a rota noturna durante a madrugada, você pode dormir, economizar na hospedagem e ainda pagar barato por isso. Agora vamos falar de hospedagem. Onde que é o lugar mais barato para se hospedar? Onde comprar? Eu, toda vez que vou viajar e vou reservar hotel, eu gosto muito da Agoda, que é como se fosse um Booking.com. Na verdade, acho que é da empresa Booking.com, se não me engano. Mas eu acho a Agoda o preço muito bom. Tem umas promoções que, geralmente, quando você vê lá a relação de valores, a Agoda costuma ser um dos mais baratos. Como eu faço sempre quando eu vou pesquisar? Eu pesquiso normal lá no Google, o lugar onde você quer se hospedar. Por exemplo, se for em Tóquio, você coloca lá Tóquio, hotel, seleciona a quantidade de pessoas e vai aparecer toda a relação lá. E no mesmo hotel, existem vários lugares que você consegue reservar o hotel, né? Então, vai estar a relação, assim, dos valores que você consegue ver super facilmente, tá? E os hotéis mais baratos aqui no Japão, disparado assim, os mais famosos você vai encontrar em qualquer lugar, é o APA. É como se fosse um Ibis do Brasil. Inclusive tem Ibis aqui no Japão também, vocês sabiam disso? Pois é. Enfim. Tem um APA, que é um preço bem legal. Assim, não vai ser aquela coisa assim bonito, mas é só pra você dormir, basicamente. Então, pra mim, não vale a pena ficar gastando uma fortuna pra sua estadia aqui no Japão. E além do APA, também tem a rede de Live Max, que eu também já me hospedei por Live Max. É tranquilo, é bem parecido, tá? Todos eles. Então, assim, o que tiver mais barato, eu acho que é o que compensa mais. Só que toma cuidado que aqui no Japão tem a opção de quarto de fumante e não fumante. E eu já me hospedei num quarto de fumante sem querer e foi uma experiência horrível porque é muito fedido o local. Então, eu não recomendo se você não for fumante. E a outra rede que tem aqui no Japão é o Toyoko-in. Você encontra em grandes lugares também, no Japão inteiro. E o preço também é muito bom, tá? E a outra opção, se você quiser, assim, economizar ao máximo e não tem problema com o sono, você consegue dormir basicamente em qualquer lugar, não tem problema por ser um lugar apertado, eu recomendaria o Kaikas Club. É uma rede, assim, que você encontra no Japão inteiro também. Basicamente um internet café. É como se fosse um lan house, sabe? Mas a diferença é que você consegue escolher um quartinho, assim, privado. E lá tem um colchonetezinho, não é cama, tá? É um colchonetezinho e você pode dormir lá. O preço realmente é muito barato. Eu vou deixar uma relação, assim, de valores pra vocês. É muito mais barato do que você tá hospedado num hotel. Mas toma cuidado porque é só um quartinho, tá? Não é suíte, não tem banheiro, assim, dentro. Então, você vai usar o banheiro compartilhado, o chuveiro compartilhado. Além de que você pode escutar, assim, barulho dos vizinhos, né? Porque é muito pequeno, muito apertado, assim. Então, dependendo, não vai valer muito a pena, ainda mais você, como turista, vai estar carregando mala. E aí, acho que não vai ser uma opção tão legal. E aqui vai uma dica de onde você deve escolher o hotel para se hospedar. Como eu sempre faço nas minhas viagens. Primeiro, vejo o que eu quero fazer naquele lugar. Então, eu vejo, eu quero ir para isso, para ali. Eu tento pegar no lugar mais estratégico possível, porque assim você consegue economizar com transporte. Muitas vezes você vai conseguir se deslocar andando, dependendo, não vai nem precisar de pegar o trem. Então essa é a minha dica. E para fazer essas reservas de hotel, você pode estar usando qualquer cartão internacional. E inclusive o cartão da Wise também é aceito, por mais que seja cartão de débito internacional. Se você for fazer a reserva e pagar já na hora, você consegue utilizar normalmente. Agora, se for só para assim, reservar mesmo, não pagar de imediato, pode ser que o cartão de débito internacional não vai servir. E agora falando sobre alimentação, como economizar na alimentação. Gente, acho que esse é o ponto mais fácil, porque aqui no Japão, a refeição em geral, qualquer lugar que você for comer assim, é muito barato, por incrível que pareça. Para o café da manhã, eu indico bastante
loja de conveniência, que vai sair bem barato. Mas se você quiser fugir do óbvio, eu recomendo o Komeda. Komeda é uma franquia de... é uma cafeteria, na verdade, né? E eles têm uma promoção que até 11 horas da manhã você paga apenas o valor do café. E você ganha o pãozinho gratuito. E, gente, o pãozinho deles é uma delícia e é baratinho. Então eu super recomendo a Komeda. Agora falando sobre refeições. O lugar, assim, que eu, pelo menos, e eu acho que muita gente que mora aqui no Japão considera o mais barato de todos, é, sem dúvida, o Saizeriya. Saizeriya é um restaurante, na verdade, italiano, só que vamos dizer que é mais voltado pro paladar japonês. Só que é bem gostoso e é muito barato. Pra vocês terem noção, tem um prato de 350 ienes. Então, tipo assim, você vai conseguir comer bem por um preço muito barato. E um outro restaurante que é muito barato aqui no Japão é o McDonald's. E o cardápio também é bem diferente. Eu gosto bastante do lanche de camarão, gente, uma delícia. E assim, tem outras N opções de restaurante muito barato aqui no Japão. E eu vou dar exemplo de alguns, tá? Por exemplo, tem o Sukiya, Matsunoya, Yoshinoya, que os três basicamente servem a mesma coisa que o Gyudon, esse prato típico aqui do Japão, com carninha em cima. E também tem a franquia chamada Gasto, é bem parecido com Saizeriya, só que o cardápio deles tem muito mais variedades, muito mais prato do que no Saizeriya. E se você quiser comer sushi, também tem várias opções e é muito barato, por incrível que pareça. E o que eu recomendo, que eu gosto mais, é o Hamazushi, tá? E por fim, uma opção assim, se você não quiser marmita assim de mercado, que também são baratos, se você for depois mais pro final do dia, quase fechando, os preços de marmita é muito bom pra você comer lá no hotel e tal. E eu tenho a recomendação que é mais gostosinho, que é a franquia Hotomoto. É a maior rede aqui no Japão que faz o famoso bentô, né? Que é a marmita em japonês. E é muito bom. E o Bruno resolveu aparecer aqui, fazer a nossa aparição especial. Oi pessoal, eu sou especialista em passeios aqui no Japão, então vou falar um pouco pra vocês. É mentira, tá? E aí, Bruninho, qual que é a dica que você dá pro pessoal em questão de passeio? Em passeios, se vocês forem em parques, aquários, museus, por exemplo, os preços podem variar. Então, é aconselhável ir durante os dias de semana, porque além de estar mais vazio, pode ser que o ingresso também esteja mais barato. E outro, evitem novamente as épocas de alta temporada, que os preços dos ingressos também aumentam e muitas vezes você pode acabar pagando muito mais caro sem necessidade, tá? Gente, eu vou fazer uma demonstração para vocês verem que realmente os valores são bem mais baratos dependendo da época. Eu vou pesquisar aqui um T-Lab, que é um museu bem famoso aqui no Japão. Vou escolher qualquer um aqui, só para mostrar para vocês, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, os valores já estão aparecendo, né? Então, a época mais barata tá 3.600 ienes e é durante a semana. E os final de semana já aumenta. Então, se você, por exemplo, estiver em família ou em grupo, você consegue economizar muito com isso. E galera, além do dia, outra coisa que pode ser que você consegue economizar é se você comprar o ingresso antecipadamente. Ou até mesmo pela internet, porque tem lugares que você comprando assim, com pessoa assim na hora, sai mais caro do que você comprar pela internet no mesmo dia, na mesma hora. Então, vale a pena você dar uma pesquisada nisso também. E também outra dica é que se você comprar na hora, pode ser que você pegue fila, né? Cada segundo assim da viagem eu acho que é valioso, né? Então, tanto na economia de tempo quanto na economia de money. E para você fazer o pagamento desses ingressos, qualquer coisa, você pode usar qualquer cartão internacional. Eu, particularmente, eu indico a Wise porque eu uso há anos e eu gosto bastante, tá? É um relato pessoal mesmo. Enfim, e outra dica que eu dou de passeio é você escolher passeios baratos. E qual que é o passeio barato? Gente, templos, castelos, santuários. Muitas vezes pode ser até gratuito ou, assim, é uma taxa bem pequenininha, assim. No máximo de 500 a 1.000 ienes, geralmente, você paga. Então, é uma experiência, assim, bem legal. O passeio é legal porque você consegue conhecer um pouquinho do Japão, além de que é muito barato. E é lindo. Para vocês terem uma noção, para visitar um templo, por exemplo, em Nara, quanto que a gente pagou? Acho que uns 800, se não me engano, por pessoa. E era um templo muito louco. Agora, por exemplo, para subir numa torre, a gente paga de 3.000 para ter a experiência de subir uma torre só, né? É bem caro. Então, dependendo desses passeios, são muito baratos e compensam bastante.
bastante. E a próxima dica, não menos importante, é sobre o Tax Free. Pra quem não sabe, não todas as compras, mas as lojas que tiverem esse selo que eu vou deixar aí pra vocês de Tax Free, você tem direito à isenção de taxa, que é de 8% para alimentação e 10% para outras coisas. Então você consegue no máximo até 10% de desconto nas suas comprinhas. E é por isso que muita gente vem aqui pro Japão fazer compras de eletrônicos, de roupa, de tudo que você pode imaginar. E como que eu faço para conseguir esse desconto? Basicamente você precisa de andar com seu passaporte original, tá? E apresentar na hora do seu pagamento, que eles vão aplicar o desconto na hora, tá? E lembrando que muitas vezes as lojas têm um valor mínimo para você poder utilizar o Tax Free, tá? Geralmente é de 5.000 ienes aproximadamente. Mas essa regrinha do Tax Free também vai mudar a partir de novembro deste ano de 2026, que não vai ser mais aplicado desconto na hora do pagamento, tá? Vai ser assim como na Europa, você vai ter que cadastrar um cartão de crédito. Quando você for sair do país, no aeroporto vai ter uma máquina e lá você vai conseguir fazer a restituição do valor. E provavelmente a dica que mais acaba passando despercebida é justamente a questão do câmbio. Muita gente pensa na hospedagem, no transporte e passagem aérea e esquece de pensar que o câmbio pode fazer você economizar um baita de um dinheiro. E para você economizar no câmbio, eu recomendo a Wise, até mesmo porque é algo que eu realmente uso no meu dia a dia. E se você ainda não tem conta na Wise, eu vou deixar o link de cadastro aqui na descrição para vocês ganharem isenção de tarifa na sua primeira transferência de até R$3.500. E se vocês quiserem mais dicas de como usar o Wise de forma correta, eu tenho esse vídeo explicando detalhadamente. E até mais!